do livro de Números, capítulo 20, a partir do versículo 7. E Yahuá falou a Moshe, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Aharon, teu irmão. Então Aharon até aqui está vivo, daqui a pouco ele vai morrer, tá? E falai a rocha perante os seus olhos. E falai a rocha perante os seus olhos. Ou seja, o povo de Israel tinha que ver isso. Caraca, até a rocha é obediente. Pois ia ser um tapa sem mão no povo, tá? O povo reclamando pra caramba e a rocha, um ia falar pro outro: caramba, até a rocha é obediente, até a rocha obedece, tá? E falai a rocha perante os seus olhos, e ela dará sua água. Assim lhes tirareis águas da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então, aí diz assim: então Moshe tomou a vara de diante de Yahuá, como lhe tinha ordenado. E Moshe e Aharon reuniram a congregação diante da rocha. Até aqui tudo bem, tá? Até aqui tudo bem. E Moshe disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então olha só, que bobeira que Moshe deu, tá? E Aharon estava do lado dele, tá? Poderia ter dado uma catucada nele, ter acalmado o irmão. De repente estava percebendo que o irmão estava nervoso e não acalmou, ou seja, foi cúmplice, tá? Então, aquela velha história de que quem cala, na maioria das vezes, quem cala o quê? Consente, né? Então, assim, por conta disso, Moshe e Aharon serão impedidos de entrar na Terra Prometida. Um deslize, gente. Então, olha só. Muitas vezes a gente pensa assim: porque eu queria ver Yahuá. Todos nós queremos, a gente anseia. Poxa, que privilégio a gente poder ver Yahuá como Moshe e Aharon viam, tá? Como os patriarcas viam, como os profetas, como os apóstolos, tá? Mas em Lucas 12 diz que a quem muito é dado, muito será cobrado, tá? Ou seja, conforme Yahuá se revela mais para nós, a cobrança vai ser maior, tá? Então um erro que a pessoa comete não tendo muita revelação do Criador sobre a vida dela, tá? Vai ser punido com poucos açoites, como diz em Lucas 12, tá? Mas quando a gente sabe muito a vontade do Criador e não faz, então seremos afligidos com muitos açoites. Vamos lá. O capítulo 20, vamos ler o capítulo 20 agora, tá? Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Tzim, no mês primeiro, o povo ficou em Kadesh, tá? Em Kadesh, no hebraico, nós lemos Bekadesh, tá? Ou seja, é o nome de um lugar, mas nada na Torá é mencionado à toa. Por que o nome desse lugar é Kadesh? Kadesh são as letras Kuf, Dalet e Shin, tá? Ou seja, essa palavra é da mesma raiz da palavra Kadosh, tá? Que é santo, tá? Yahuá é Kadosh, tá? Na palavra Kadosh só tem um Vav a mais, tá bom? Mas é da mesma estrutura, tá bom? Ou seja, o povo ficou em Kadesh, tá bom? Então, esse lugar já significa o quê? É um lugar de santidade, tá bom? Que o povo deveria ter se santificado. Mas a gente vai ver que não foi isso que o povo fez, tá? O povo começou de novo a perturbação em cima de Moshe e de Aharon. De vez em quando vinha essa agressividade toda para cima de Moisés e Arão, como se eles que tivessem tido a ideia de levar o povo para o deserto, tá? Então vamos lá. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Tzim, no mês primeiro, o povo ficou em Kadesh. E Miriam morreu ali e ali foi sepultada. Então olha que homenagem que a Torá está fazendo para Miriam, tá? Para a irmã de Moshe e de Aharon, tá? O que acontece? Ela é chamada de profetisa, tá? Na Torá. Quando o nosso povo atravessa o Mar Vermelho, tá? O Mar de Juncos, Yam Suf, ela lidera as mulheres israelitas, as mulheres pegam os seus tamborins e Miriam começa a louvar a Yahuá, tá? Então a gente vai ver isso lá no livro de Êxodo, tá? Shemot, logo após atravessar o Mar Vermelho, tá? Então Miriam era uma gigante espiritual, essa mulher que foi usada quando era criancinha ainda, deveria ter em torno de 6 anos de idade, a gente já estudou isso muitos meses atrás. Ela, de uma inteligência assombrosa, ela foi lá e negociou lá com a filha do faraó e tudo, para arrumar uma hebreia para estar cuidando do menino israelita. Em resumo, o menino voltou para casa, tá? Para casa dela, dos pais dela, e a Yoheved, a Joquebed, que era a mãe de Miriam, Moshe e Aharon,
ainda passou a ganhar um salário. Então, a menina muito inteligente, tá? Ela foi usada para preservar a vida de Moisés. Então, Moisés e Arão tinham um carinho muito grande por Miriam. Lembrar mais uma coisa interessante. Em Israel se diz que, não tem isso na Torá, mas em Israel se diz algo muito bonito, tá? Que o mérito da água era devido a Miriam, ou seja, tanto que ela morre e passa a não ter mais água, tá? Então, isso não está dizendo na Torá que é por causa dela, só estou dizendo que o Midrash diz isso, tá? Então, existe essa interpretação, que Miriam puxava o mérito, ou seja, a Kedushá, a santidade dela, tá? Puxava o mérito do povo de Israel ter água. Aharon puxava o mérito da nuvem, tá? de Kevod, de glória. E Moshe puxava o mérito o quê? Do maná. Então, só estou citando isso a título de curiosidade, tá bom? Miriam está associada à água. Lembrar que o nome Miriam é a palavra águas em hebraico mais a letra Resh. Por quê? Águas em hebraico é a palavra Maim, tá? Que é um Men, um Yud e um Men Sofit, tá? Miriam é o quê? Men, Resh, Yud e Men Sofit. Ou seja, só tem a letra Resh a mais. Resh significa cabeça, tá? Ou Miriam seja... significa amargura, né? Oi? Miriam significa amargura. E alguns traduzem como amargura, tá? Mas, então, a tradução literal de Miriam é amargura, mas está codificado, tá? No nível Sod, tá? Tem a palavra águas no nome dela e mais a letra Resh, tá bom? Cabeça das águas, que sabemos que é o Mashiach, ele que é a água viva, tá? E o mérito da nuvem, tá? De esplendor, ou seja, era associado a Aharon, e o maná era associado a Moshe. Estou falando isso só a título de curiosidade, mas a Torá não diz isso, tá? Vamos lá. Então a gente vai prosseguir. E Miriam morreu ali e ali foi sepultada. Então uma bela homenagem, ou seja, ela morreu e foi sepultada em santidade. No lugar, ela foi sepultada em Kadesh, em hebraico é Bekadesh, ou seja, morreu no Kadosh, no santo, morreu em santidade. Muitas vezes a gente vai ver, principalmente o pessoal do cristianismo, não são todos, tá? A gente não vai generalizar, botar todo mundo no mesmo pacote, mas a maioria, quando vai pregar de alguém do Tanar, que eles erradamente chamam de Antigo Testamento, eles descem a lenha em cima da pessoa, só pega os erros, parece até o jogo dos 7 erros. Aí quando a figura é da aliança renovada, do que eles chamam erradamente de Novo Testamento, são só elogios, tá? Então o que acontece? O nosso povo, quando fazia alguma coisa certa, o Criador falava, e fazia coisa errada, falava, tá? Mas muitos vão lembrar, quando vai lembrar de Miriam, ela falou mal do irmão dela, de Moisés, e ficou com tsarat, que é traduzido como lepra, tá? Só vai lembrar disso. Se alguém for querer muitas vezes pregar sobre ela, vai pregar isso. No máximo, tá? Alguém vai lembrar lá que ela puxou o coral lá das mulheres, tá? E começou a louvar o Criador depois de atravessar o Mar Vermelho. Mas muitos não vão lembrar os méritos dela. E a Torá está homenageando essa gigante espiritual aqui. Então, já trazendo uma reflexão, tá? Miriam, não foi ela a pessoa escolhida para receber a Torá. Não foi ela a pessoa escolhida para ser o primeiro sumo sacerdote, tá? Mas, vamos dizer assim, se ela não tivesse salvo a vida de Moshe, seria complicado, né? Seria complicado. Ou seja, Moshe recebeu a Torá, e juntamente com isso veio todas as coisas. O Criador veio acrescentando o povo de Israel, Aharon, ou seja, então ela, de uma certa maneira, ela ajudou a trazer a Torá para todos nós. E assim se diz em Israel, tá? Que, por exemplo, o homem, lá em Israel se diz o seguinte, que o homem, ele puxa o reino dos céus para o planeta Terra, e a mulher puxa o reino dos céus para dentro de suas casas, tá? Então esse é o mérito da mulher. Nós que somos homens, nós vemos as coisas tipo de uma como é que se fala? A mulher vê no microscópio e o homem vê numa lupa, né? O homem vê as coisas de uma maneira mais generalizada. A mulher é mais detalhista, ela vê como se fosse no microscópio. Então Miriam ensina para todas as irmãs, vamos dizer assim, a estarem edificando as suas casas, tá? Miriam não recebeu a Torá, não foi o primeiro sumo sacerdote, mas ela salvou aquele que veio a receber a Torá, ela salvou Moisés, e ela ajudava Arão também, tá? Ou seja, eles eram muito unidos, tanto que, repetindo, em Miqueias capítulo 6, o Criador dos céus e da terra fala,
eu vos enviei Moshe, Aharon e Miriam. Miriam foi enviada por Yahuwá. Ponto. Miriam foi uma figura tão elevada que a mãe do Mashiach, tá? Não se chamava Maria, tá? Eles querem mudar o nome dos personagens, tá? Ela se chamava Miriam, em homenagem a essa gigante espiritual chamada Miriam, tá bom? Então, que seja um incentivo para as irmãs. Muitas vezes, a gente vai estar servindo ao Criador, fortalecendo as pessoas que estão ao redor de nós, tá? Então, muitas vezes, não vai ser a pessoa que vai fazer diretamente uma coisa, mas ela vai estar auxiliando, tá? Alguém que vai estar fazendo as coisas do Criador, tá? Então, vamos lá. Versículo 2. E não havia água para a congregação. Então, na dúvida, eles vão colar a etiqueta em quem? Em Moisés e Arão, né? Então, se congregaram contra Moshe e contra Arão, né? Toda hora, né? Mas lembrar que para nós, tá? Parece que é toda hora, para quem está lendo. Mas para um povo que ficou no deserto 40 anos, gente, não foram tantas vezes, tá? A nossa geração hoje em dia, que é a geração do mimimi, se tivesse lá no deserto, vamos trazer para os dias de hoje, né? Se o povo tivesse no deserto, Moisés, onde é que fica o McDonald's mais próximo aqui? Não estou vendo McDonald's, não estou vendo restaurante, self-service, não estou vendo isso, cadê água de coco? Cadê isso? Cadê aquilo, né? Então, pessoal, onde é que tem um supermercado aqui? Não tem nenhum supermercado aqui nesse deserto, né? Seria bem pior do que o pessoal falou aqui, tá? Então, hoje em dia, sem dúvida, o estrago teria sido muito maior, tá? Então, hoje com todo o ensino que a gente tem, depois de bastante tempo que isso tudo aconteceu, as pessoas ainda acham que a Torá é de Moisés dentro da igreja. Exatamente, bem lembrado. Entendeu? Que dirá nessa época. Né? Ele pegando ali, o Criador falando com ele na hora. Na hora. O pessoal vendo, ele saindo, né, lá da tenda dele. Fresquinha. Com os mandamentos fresquinhos, imagina. Todo mundo ia ser o mesmo povo mesmo, ia ser do mesmo jeito. Né? Do mesmo jeito, quer dizer, saindo com a primeira tiragem da Torá, tá? Não era nenhuma gráfica, não era nada, né? Hoje a gente ainda tem a história, né, de anos e tal, um entendimento diferente. Naquela época não tinha nada disso. Era com eles ali que ia acontecendo as coisas, tá? Eles não tinham nem os salmos do rei Davi para ler, não tinha o livro de Provérbios de Salomão, não tinha, ou seja... Eles eram a história. Eles eram a história. Eles eram a história. Então hoje nós já nascemos, nós temos o Tanar e a Brit Hadashah, ou seja, os primeiros escritos, a Aliança Renovada, tá? Tanto que Paulo fala as coisas que dantes foram escritas para nosso ensino e nossa consolação foram escritos, tá? Pode falar. Aí ela está perguntando, a Miriam se casou? Há alguma informação dos sábios? Então, a Torá propriamente não menciona, tá, irmã Yael, tá? Alguns acham que ela teria se casado com Hur, tá? Alguns acham, ninguém bate o martelo, tá? Mas eles ventilam essa possibilidade dela ter se casado com Hur, que foi um daqueles lá que ajudaram Moisés, lá em Êxodo 17. Arão segurou o braço de Moisés de um lado e Hur segurou de outro lado, tá? Alguns acham que ela teria se casado com Hur, tá? Outros acham que com outra pessoa, tá? Mas, de todo jeito, existe um entendimento de que ela se casou com alguém da tribo de Judá, tá? Porque Hur era da tribo de Judá. Os que acham que foi outra pessoa também creem que foi com alguém da tribo de Judá. Tá? Mas não podemos bater esse martelo. Estou falando só o que é comentado, tá bom? Tá, irmã Yael? Então, a gente vai prosseguir. Os nossos comentaristas até falam, né? O que acontece? O nosso povo, na maioria dos 40 anos, eles viveram em santidade. Uma vez ou outra é que se levantava e está registrado aqui, que o Criador não esconde, ele não quer maquiar nada, tá? Igual o rei Davi, tá? Era um homem segundo o coração de Elohim. Ele errou, a Escritura relata o erro dele, tá bom? Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, ele errou, ele matava os Netzarim antes dele se converter, a Escritura não esconde, ela mostra, tá? Kefa, Pedro, negou o Mashiach 3 vezes, a Escritura mostra. Então, o que acontece? Se alguém estivesse escrevendo a nossa história durante 40 anos, com certeza, tá, os erros que a gente cometesse iriam ser bem mais extensos, tá? Se pegasse qualquer povo, o povo hoje em dia brasileiro, americano, francês, chinês, holandês, qualquer povo, e fosse relatar os 40 anos,
provavelmente iriam murmurar muito mais, tá? Do que o nosso povo de Israel. Então vamos lá. E o povo contendeu com Moshe e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante Yahuá, né? Então estão lembrando daquela rebelião lá de Cora, em que morreu gente à beça e tudo. Uns foram puxados pela terra, que foi Cora e a sua trupe. Os outros 250 veio um fogo dos céus e consumiu ele. A glória de Yahuá lhes apareceu. Então já é típico deles, tá? Já é um padrão deles. Eles, quando o povo estava aprontando, eles iam e botavam a cara no pó e oravam, tá? Nesse capítulo 20, então, essa era a atitude de Moshe e de Aharon, em 99% das vezes. Nesse capítulo 20, infelizmente, tá, Moshe e Aharon vão errar, e vão errar feio, tá? A gente vai ver que Moshe vai ferir a rocha, tá? Então, o nível de santidade que Moshe e Aharon tinham, e de revelação do Criador sobre a vida deles, era tão alto que não tinha margem para uma falha, tá? Então eles não tinham essa margem para estar fazendo o que fizeram, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho que Moshe vai ferir a rocha. Arão está do lado dele, não exortou o irmão dele, tá? Não deu aquela catucada em Moisés, tá? Não acalmou ele, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, o povo, né, contendeu com Moshe e Arão, né? Por que trouxeste essa congregação? Moshe devia estar pensando, mas eu já falei para vocês já milhares de vezes. Tá eu que estou falando isso aqui, né? Moshe poderia dizer, não foi minha ideia de libertar esse povo, gente. Eu estava vivendo sossegado com a minha esposa, com os meus 2 filhos lá em Midian. Foi o Criador que apareceu na sarça, né? Não adiantava. O povo já conhecia essa história, mas sempre querendo colocar a culpa em Moshe e em Aharon, né? Porque ia pegar mal, né, admitir que era diretamente contra o Criador, tá? Então, muitas vezes isso é uma característica do ser humano, tá? Ele, para disfarçar que não está revoltado com o Criador, ele escolhe alguém, principalmente aqueles emissários do Criador, para botar a culpa naqueles emissários, tá? E Moshe, o que acontece? Sempre o povo colocando a culpa nele e em Aharon, né? Então, Moshe já devia estar de um jeito que não aguentava mais, tanto que a gente vai ver o contexto, só para a gente entender, tá? O contexto. A irmã de Moshe e de Aharon tinha morrido. O povo não respeitou sequer o luto de Moshe e de Aharon. Olha a ingratidão do povo. Eles não respeitaram, tá? Quer dizer, Moshe e Aharon estão de luto, sofrendo pela morte de Miriam, e o povo, tipo assim, tá? Não tô nem aí que vocês estão sofrendo pela irmã de vocês, tá? Queremos água, tá? O negócio, a bola da vez agora é a água, a gente tá com sede. Então isso deixou Moshe profundamente irritado, ele e Aharon, tá? Principalmente Moshe, tá? Então, pra gente ter uma ideia, vamos abrir no Salmo 106, versículos 32 e 33, tá? A gente já tá quase concluindo essa paraxá, tá? Ela não é tão longa, tá bom? Então vamos lá no Salmo 106, tá? Versículos 32 e 33. Olha que coisa interessante. Salmos 106, versículos 32 e 33. Diz assim: indignaram-no também junto às águas de Merivá, as águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moshe, sucedeu mal a Moisés por causa deles. Olha, ou seja, o pecado foi de Moshe e de Aharon, tá? Especialmente de Moshe, mas o Salmo 106 está dizendo por causa deles, ou seja, o povo induziu Moisés e Arão a pecar, tá? Claro que mesmo assim, tá? Muito foi dado para Moisés e Arão e eles não eram para pecar, eles são indesculpáveis, mas que o povo induziu eles ao erro, induziu. Jogaram uma casca de banana para Moisés e Arão, tá? Por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que ele falou imprudentemente com seus lábios. Olha só. Então, até uma pessoa extremamente elevada como Moshe, o homem mais humilde, mais calmo que existia na face da terra, tá? Até ele, se não vigiasse, tá? Ou seja, que foi o caso aqui, ele não vigiou, tá? O Criador mandou ele tão somente ordenar a rocha e ele desobedeceu o Criador, ou seja, ele deixou que a ira dele, tá? Aquela raiva que ele estava, ele deixou que aquela ira aflorasse, tá? E desobedeceu o Criador. Então, por que o Criador queria que Moshe falasse a rocha? Lembrar que logo no começo, muitos anos atrás,
a Torá fala que Moshe, na primeira vez, ele fez o quê? Ele feriu a rocha, a gente lembra disso, tá? Então, a rocha só era para ser ferida uma vez. Por quê? Porque a rocha simboliza quem? Yahushua HaMashiach, tá? Então é uma outra tipologia do Messias, tá? A gente falou da vaca vermelha, a gente falou do sumo sacerdote Aharon, a gente falou da serpente de bronze, e agora também a rocha é uma tipologia do Messias, tá? Então o Messias só foi ferido uma vez, morreu uma vez, ressuscitou, tá? Nunca mais vai morrer, morreu de uma vez por todas, tá? E ressuscitou. Então Moshe, de uma certa maneira, ele, vamos dizer assim, ele prejudicou essa tipologia, tá? Que Mashiach foi ferido uma só vez. E outra coisa, o Criador esperava que o povo, vamos dizer assim, olha que coisa bonita que se diz em Israel. Quando o Criador começa a trabalhar com uma pessoa, tá? Vamos dizer assim, com o povo de Israel, as coisas tinham que ser de uma maneira mais rude, tá? Logo que Israel foi chamado, tá? Então, a rocha sendo ferida mostra assim, olha, vocês ainda não têm, vamos dizer assim, entendimento para ver alguém falar rocha e ela sair água, tá? Então o povo ainda estava no começo do ministério, então Moshe feriu a rocha, ou seja, era uma tipologia do sacrifício do Messias, tá? E era algo mais plausível, mais visível, fazia um certo sentido para eles, vendo a rocha ser ferida e saindo água da rocha. Só que o Criador esperava, tá, que Moshe agora ensinasse essa lição para o povo, ou seja, que o povo aprendesse o seguinte, até a rocha é obediente. Moshe lá, muitos anos atrás, ele feriu a rocha, saiu água. Agora, ele só, se Moisés tivesse feito certo, tá, ele falaria a rocha e a rocha daria água. Então, era uma bela ilustração para o povo, tá? Ou seja, o povo deveria ouvir o Criador falar sem precisar ser ferido, tá? Ou seja, era para fazer as coisas por amor, não pela dor, tá? Mas Moisés atrapalhou esse exemplo. Pode falar. O Yosef colocou. No Rumash diz que Moshe e Aharon não sabiam a que pedra falar e zombaram deles, por isso Moshe bate na pedra, só que na serra. Apesar de ser compreensível por um lado isso ter acontecido, é difícil imaginar que o Criador não tenha dito qual a pedra devia falar. Exatamente. Foi legal esse comentário do Ari Yosef, o Ari Ubiratã, porque muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes os comentaristas, tá, da casa de Judá, o que acontece? A igreja, vamos dizer assim, o cristianismo detona, tá, os personagens da Torá, do Tanar de uma maneira geral. Já os comentaristas da casa de Judá fazem o contrário. Muitas vezes eles querem abonar, né, vamos dizer assim, alguma coisa errada que os patriarcas ou que Moshe e Aharon fizeram, tá? Então, de todo jeito, foi imperdoável, tá? Então foi legal esse comentário que o Ari Ubiratã colocou, ou seja, o Criador falaria com detalhes, o Criador sempre dava detalhes, tá? Para Moshe acerca do que ele deveria fazer, tá? Pode falar. E a Chá colocou, na primeira rocha o Mashiach era ferido como o cordeiro, mas a segunda rocha veio como leão. Isso, é muito show o comentário do Ari Achar, né? Quer dizer, primeiro ele foi ferido como uma rocha e na segunda vinda ele vem como leão, né? Ou seja, o leão da casa de Judá, da tribo de Judá, como diz em Apocalipse 5, tá? Então vamos lá, vamos ler esse triste incidente aqui, tá? Do livro de Números, capítulo 20, a partir do versículo 7. E Yahuá falou a Moshe dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Aharon, teu irmão. Então Aharon até aqui está vivo, daqui a pouco ele vai morrer, tá? E falai a rocha perante os seus olhos. E falai a rocha perante os seus olhos. Ou seja, o povo de Israel tinha que ver isso. Caraca, até a rocha é obediente. Pô, isso ia ser um tapa sem mão no povo, tá? O povo reclamando pra caramba e a rocha, um ia falar pro outro, caramba, até a rocha é obediente, até a rocha obedece, tá? E falai a rocha perante os seus olhos. E ela dará sua água. Assim lhes tirareis águas da rocha. E darás a beber à congregação e aos seus animais. Então, aí diz assim, então Moshe tomou a vara de diante de Yahuá, como lhe tinha ordenado. E Moshe e Aharon reuniram a congregação diante da rocha. Até aqui tudo bem, tá? Até aqui tudo bem. E Moshe disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós. Então, olha só, que bobeira que Moshe deu, tá? E Aharon estava do lado dele, tá? Poderia ter dado uma catucada nele, ter acalmado o irmão. De repente estava percebendo que o irmão estava nervoso.
e não acalmou, ou seja, foi cúmplice, tá? Então, aquela velha história de que quem cala, na maioria das vezes, quem cala o quê? Consente, né? Então, assim, por conta disso, Moshe e Aharon serão impedidos de entrar na Terra Prometida. Um deslize, gente. Então, olha só. Muitas vezes a gente pensa assim, porque eu queria ver Yahuwah. Todos nós queremos, a gente anseia. Poxa, que privilégio a gente poder ver Yahuwah como Moshe e Aharon viam, tá? Como os patriarcas viam, como os profetas, como os apóstolos, tá? Mas em Lucas 12 diz que a quem muito é dado, muito será cobrado, tá? Ou seja, conforme Yahuwah se revela mais para nós, a cobrança vai ser maior, tá? Então um erro que a pessoa comete não tendo muita revelação do Criador sobre a vida dela, tá? Vai ser punido com poucos açoites, como diz em Lucas 12, tá? Mas quando a gente sabe muito a vontade do Criador e não faz, então seremos afligidos com muitos açoites. Isso não é desculpa para ninguém buscar o Criador, pelo contrário, a gente tem que buscar, mas buscar e ficar muito atento, tá? Porque qualquer errinho pode ser um erro que seja irreversível, que não tenha como consertar aquilo. Pode falar. O Yosef colocou, lembro de quando Yeshua fala ao mar e ao vento. Legal, show esse exemplo do Yosef, do Biratã, né? Yahushua, ele repreendeu os ventos e o mar, né? E houve o quê? Uma grande bonança, tá? Tanto que os apóstolos falaram, está lá em Marcos, capítulo 4, tá? Yohanan, Moshe, Marcos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, tá? E ficaram pasmos, né? Pode falar. Aí ela colocou, Shmuel, meu filho, lembrou de quando o Mashiach no madeiro também derramou água de si. Muito interessante. Show, né? Foi o filho da Yael, né? Né? Qual o nome dele? Shmuel, né? Muito legal isso, ou seja, o Mashiach, né? Quando a lança perfurou a lateral dele, né? Do corpo dele, né? Saiu sangue e água, ou seja, lindo esse exemplo também, tá? Do Shmuel. Então, muito lindo esse exemplo. Então, Moshe tomou a vara de diante de Yahuwah, como lhe tinha ordenado. E Moshe e Aharon reuniram a congregação diante da rocha, tá? Ou seja, apontando para o Mashiach. Então ali não é só uma rocha, uma pedra, é uma tipologia do Messias, tá? E Moshe lhes disse, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moshe levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Olha que coisa terrível, né? Tão irritado que ele estava, tá? E ele feriu a rocha 2 vezes. Com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Ainda assim, olha a piedade, olha o favor imerecido do Criador. Olha, gente, é impressionante. Mesmo Moshe e Aharon errando, o Criador não permitiu que eles passassem vergonha na frente da congregação. Olha que coisa interessante. Mesmo eles estando na desobediência, tá? E também o povo estava com sede, precisava beber água, tá? E a água saiu. Então, até uma coisa para a gente refletir, tá? Muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes nós vemos pessoas muito usadas pelo Criador, tá? E essas pessoas que estão sendo muito usadas pelo Criador não devem jamais ter a presunção de se achar que são melhores, que são mais kedoshim, que são mais santas do que as outras, tá? Porque quando Yahuwah tem que fazer alguma coisa para abençoar o povo dele, tá? Ele vai preferir usar alguém que esteja consagrado, mas se não tiver, tá? Muitas vezes até alguém que esteja fazendo uma coisa errada, ele vai usar por piedade ao povo dele de Israel, tá? Então, mesma coisa, eu preciso de um martelo aqui para estar pregando alguma coisa. Eu estou com um prego, eu preciso de um martelo. O ideal seria um martelo, tá? Se eu não tiver um martelo, o que eu vou pegar? Eu vou pegar um halter, um pezinho, tá? Uma anilha de musculação, qualquer coisa. Vou pegar qualquer coisa que vai fazer o serviço que era do martelo, tá bom? Então, isso já é uma reflexão. Ou seja, não devemos achar que as pessoas que são muito usadas pelo Criador, nem sempre elas são as pessoas mais consagradas, tá? Então, todos nós fazemos parte de um corpo. Muitas vezes o Criador vai agir por piedade do seu povo, tá bom? Então aqui o Criador teve piedade do seu povo de Israel, também não permitiu que Moisés e Arão passassem vergonha, né? Imagina ele ferir a rocha 2 vezes e não sair nada, né? Então o Criador ainda foi misericordioso. Então Moshe levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara e saíram muitas águas.
e bebeu a congregação e os seus animais. E Yahuwá disse a Moshe e a Aharon, tá? Lembra mais uma vez, quem cala consente, tá? Então Aharon não exortou o seu irmão Moshe, tá? Então vamos lá, o que o Criador falou? Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Lembrar que o povo está em qual lugar? Kadesh. Gente, é muito lindo aqui, que tem um jogo de palavras com Kadesh toda hora no hebraico, a gente surpreende, é muito lindo no original, tá? Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Merivá, águas da contenda, porque os filhos de Israel contenderam com Yahuwá. E Yahuwá vai Kadesh, se santificou neles. Olha, então é um jogo de palavras, é lindo isso aqui. Eles estão em Kadesh. Miriam, tá? A profetisa, irmã de Moshe e Aharon, morreu em santidade, morreu em Kadesh, tá? Olha que coisa bonita. Lembrar para as irmãs que elas devem viver uma vida de santidade, tá? Solidificando a sua casa, encorajando seus maridos, cada um encorajando seu marido, seus filhos, tá? A mulher sábia edifica a sua casa, tá? Então aqui fala isso. E Yahuwá se santificou neles, ou seja, vai Kadesh. Então, nesse lugar chamado Kadesh, o povo deveria estar tendo o quê? Kedushá, santidade. Coisas que eles não tiveram. Ao ponto de Moshe e Aharon, tá? Ficaram tão irritados que o luto deles não foi respeitado, que a irmã deles morreu, Miriam morreu, e conforme o Salmo 106, versículo 32 e 33 fala, tá? Que o povo, de uma certa maneira, prejudicou Moisés e Arão, tá bom? Quer falar? Não. Então vamos lá. Estas são as águas de Merivá, tá? Olha que coisa interessante. Existia um carro antigamente chamado Meriva, tá? Então, acho que existe ainda, né? Meriva, né? Então, esse nome Merivá não era um nome legal para se colocar num carro, né? Contenda, tá? Então, Merivá, tá? É o nome, significa contenda, o carro Meriva, tá? Então, vamos lá. Depois Moshe, vamos para o versículo 14. Então tá. Aqui, então nós vemos que nesse capítulo 20 morre Miriam, Aharon vai morrer, vai ser mencionado aqui, e Moshe, de uma certa maneira, já foi meio que anunciada a morte dele, ele não vai poder entrar na Terra Prometida. O Criador vai falar aqui ainda nesse capítulo 20, tá? Então vamos lá. Depois Moshe, Mikadesh, olha o jogo de palavras, tá? Mikadesh, ou seja, desde Kadesh, ou seja, de Kadesh, ou seja, depois Moshe, né? Mikadesh, enviou mensageiros ao rei de Edom, tá? Edom, o irmão de Jacó, tá? O irmão de Yaakov, Edom, Esav, o camarada que tinha a pele avermelhada. Enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Olha que carta diplomática, chamando Edom de irmão. Olha só que lição de diplomacia, já é uma lição para nós, tá? Até para aqueles que nos odeiam, a gente tem que procurar o caminho da paz, tá? Enquanto for possível, tá? Como nossos pais desceram ao Egito e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos antepassados. Devemos ter na nossa mente o quê? Um resumo da história do nosso povo de Israel. Por que o cristianismo, não todos, eu sempre vou falar isso, não vamos botar todo mundo no mesmo pacote não, tá? Mas a maioria do cristianismo, tá? Eles não se interessam muito pelas histórias da Torá e do Tanar, porque eles não se identificam como o povo de Israel, eles não entendem que são as ovelhas perdidas da casa de Israel, muitos deles, tá? E não tem uma história, tá? Não tem uma história. Aí a história deles é muitas vezes equivocada, tá? Então é a síndrome da menina adotada, a síndrome da criança adotada, não se vê como filho, tá? Então, as pessoas principalmente da casa de Efraim, das 10 tribos perdidas, precisa retornar às suas origens israelitas, tá? Entender que a maioria deles faz parte do povo de Israel, tá? Então, devemos lembrar a nossa história. Os nossos patriarcas não são... por exemplo, se for conversar com algumas pessoas do cristianismo, não todas, mas algumas, os patriarcas delas, que elas colocam em pé de igualdade e até em superioridade em relação à Bíblia, muitas vezes o patriarca delas é o quê? É o Martinho Lutero, é o Calvino. Não vou ficar citando o nome de pregadores modernos, não é o objetivo esse, tá? Mas vão se esconder atrás de placas de denominações. A Bíblia fala uma coisa,
Mas o Martinho Lutero falava outra, mas o Calvino falava outra, né? Não sei quem lá falava outra, não sei o cara que inventou a denominação tal fala outra, mas Moshe, ele puxa um resumo da história do povo de Israel, tá? Como nossos antepassados desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos a Yahuá, e ele ouviu a nossa voz. Então já é chamando a razão a Edom, a Esaú, tipo assim, olha, o Criador ouve a oração de Israel, nós somos o povo dele, tá? E mandou um malar, um mensageiro, e nos tirou do Egito. E eis que estamos Bekadesh, olha, no hebraico, em Kadesh. Bekadesh pode ser traduzido, estamos no santo, tá? Estamos no Kadosh, estamos em santidade. Era para Edom já refletir sobre isso, o rei de Edom, tá? Cidade nos limites, na extremidade dos teus termos, tá? Então vamos lá. Deixa-nos, pois, passar. No hebraico aqui vai aparecer o verbo avar, que é da raiz de ever, que é hebreu, tá? Ou seja, deixa-nos, pois, atravessarmos como hebreus, uma tradução mais expandida, tá? Pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pelo caminho do rei. Em hebraico é Derer Hameler. A Torá já estava codificando. Gente, olha que espetáculo. Quando a gente lê isso, a gente toma um susto. Iremos pela estrada real. Os tradutores botam assim. No hebraico é Derer Hameler, ou seja, pelo caminho do rei. É uma alusão, tá? A Torá está já indicando, tá? Dando uma piscadela, que o rei Messias passaria por Edom, se cruzaria a história do Messias, tá? Yahushua, com a história de Edom, de Esaú, tá? Ou seja, só para a gente ter ideia, vamos abrir em Isaías 63, Yeshayahu, capítulo 63, tá? Olha que coisa interessante que fala. Vem falar do Mashiach, vem falar de Edom. A Escritura anteviu, tá? Essa situação que Roma, tá? Capturou a história do Messias, modificou, mas ainda assim, por piedade, o Messias se revelou, mesmo na casa de Edom, de Esaú. Ele estabeleceu o quê? Derer Hameler, o caminho do rei. Olha o que diz Isaías 63, a partir do versículo 1. Quem é este que vem de Edom, de Bozrá? Bozrá significa um curral, um aprisco, que na maioria das vezes serve para prender as ovelhas, tá? Olha, uma tipologia de Edom mesmo, tá? Que não oferece tanta liberdade para a pessoa. Quem é este que vem de Edom, de Bozrá, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha? Olha aí, até a vaca vermelha. Lembra que eu falei? Pará do mar? A irmã Elisângela perguntou até por que essa cor vermelha, que eu associei a Edom também, um dos motivos. Por que está vermelha? Por que está a do mar a tua vestidura e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Tá? Quem quiser ler esse capítulo todo, tá? De Isaías 63, eu vou ler o finalzinho dele, tá? Para a gente vai voltar para a Torá, tá? Olha que coisa bonita, o que o profeta Isaías falou. Isaías 63, versículo 16. Mas tu és nosso pai, ainda que Abraham não nos conhecesse e Israel não nos reconhecesse. Tu, ó Yahuá, és nosso pai, nosso redentor desde a antiguidade é o teu nome. Ou seja, o profeta Isaías, ele anteviu isso também. Ou seja, que nós retornaríamos, que o Estado de Israel não nos reconheceria, tá? E usa um termo aqui, uma coisa assim bem extrema, né? Ainda que Abraham não nos conhecesse, contudo, tu és o nosso pai. Ou seja, usa um exemplo bem extremo. Claro que Abraham vai nos conhecer, tá? Então, olha que coisa interessante. Ou seja, o profeta Isaías anteviu a dispersão das tribos e tudo mais. E no capítulo 63, no iniciozinho de Isaías 63, está falando que o Mashiach está saindo de Edom, tá? Então, nos dias de hoje, o Mashiach Yahushua, ele está arrumando as malas dele, ainda que a história dele tenha entrado em Edom, tá? Os edomitas, os descendentes de Esaú, os romanos eram descendentes de Edom, de Esaú, criaram o cristianismo, tá? O Mashiach está com as malas dele arrumadas e ele está saindo de Edom. Está tirando aquelas roupas que colocaram nele, aquela túnica vermelha,
lá que colocaram nele, aquela capa escarlate nele, e ele está sendo devolvido a ele o quê? As suas vestiduras originais, tá? O seu talite, o seu turbante, a sua kippá. Então vamos lá. Para a gente resumir, tá? O que aconteceu? O rei de Edom não permitiu, e além de não permitir, eles vieram fortemente armados contra Israel, ficaram na divisa, tipo assim, ó, todo mundo armado, imagina, com espada, com lança, com escudo, ó. Se passar aqui, o troço não vai ficar legal, tá? E o Criador é fiel. Quando ele dá uma terra para algum povo, ele mantém aquilo. Como Esaú, tá, era filho de Yitzhak, ou seja, Edom, Esav, ele era filho de Yitzhak, com todos os erros dele que ele cometeu, os nossos sábios dizem que ele tinha um mérito muito grande, Esaú. Ele sabia honrar o pai dele, Isaac. Então até hoje se diz isso em Israel, tá? O próprio Jacó reconhecia isso, tá? Que Esaú, ele fazia de tudo, tá? Dentro do limite dele para estar honrando o pai dele, Isaac. Então, por conta disso, os descendentes dele tinham direito a uma porção de terra. E Israel não poderia invadir a terra de Esaú, tá bom? Por isso que Moisés teve que contornar. Isso é muito interessante, porque o Criador ele tem os seus princípios, né? E ele é fiel aos seus próprios princípios em todo o tempo, né? E são coisas assim que nos admira muito, porque nós como seres humanos, a gente fere os nossos princípios facilmente, né? É verdade. Então, tipo assim, eu lembro também, isso me remete àquela passagem lá de que foi transformada a água em sangue, né? Que Moshe, ele não podia ferir o Nilo, porque o Nilo, ele tinha sido salvo através do Nilo. Exatamente. Então quem feriu foi Aharon. Então assim, o Criador teve o cuidado, né, de... E tem os seus princípios. Se manter, né, dentro dos princípios mesmo diante dos adversários. Exatamente. Porque às vezes a gente pensa assim, não, isso é adversário, é o Egito, né? O que tem? Fizeram tanto mal para Israel, mas não. E o Criador fez com que Israel saísse com despojos. Exato. Como se tivesse saído, saiu, né? Era o cativeiro, era uma guerra, né? Sendo travada de certa maneira, né? A gente pode dizer. E ele fez com que aquilo acontecesse, fez questão de que os egípcios dessem ao povo de Israel, antes de sair, todo o despojo da terra, pelo tempo trabalhado, pelo cativeiro, por tudo, né? 210 anos de trabalho sem receber nada. Os egípcios tiveram que pagar, né? Sim, ao mesmo tempo, Israel, o Moshe, o líder, né? Que estava conduzindo Israel naquele momento, ele tinha que respeitar a terra do Egito, respeitar o Nilo, né? Olha que diferente, assim, nas nossas batalhas, às vezes a gente não entende que a gente precisa respeitar o adversário em alguns momentos, né? Quando eu falo adversário, eu falo em adversário mesmo da vida, né? Circunstâncias da vida. Porque são circunstâncias muitas vezes criadas por nós mesmos. Então nós criamos as circunstâncias e nós plantamos e colhemos lá na frente, e a gente tem que aprender a respeitar isso, nos submeter a isso e sair com a cabeça erguida da melhor maneira possível, pedir ao Criador que tenha misericórdia de nós, né? Nos dê força e nos ajude. Mas o respeito, a ética, isso a gente aprende com o nosso Elohim, todo o tempo nas Escrituras, né? Exatamente. Todo o tempo. Então isso que a Mary falou é interessante. O Criador tem ética, tá? Quer falar, Davi? Agora tu vê, tipo, esse negócio que minha mãe tava falando aí, é até legal, porque imagina com pai e mãe, né? Tipo, por pior que seja o pai e a mãe, alguém pegar e fazer, tipo assim, bater no pai e na mãe, ou fazer alguma coisa assim, tipo, imagina pro Criador, a pessoa, os seres que foram escolhidos pra te dar a vida, você pegar e bater, né? Mata, bate, pai e mãe, gente. Xinga o pai e a Isso daí mãe. perante o
perante o Criador, se o Egito, que nem gerou Moshe, né? Tipo assim, ele respeitou ele já respeitou um lugar, cara, um lugar, né? Um lugar. Imagina o caso daquela garota que ficou famosa que planejou a morte dos pais com o namorado. Exatamente, quer dizer, gente, absurdo, que é isso? É abominável isso. O ser humano chegou num ponto assim que tá brabo pra tem voltar. hora que a gente planejar a morte dos teus pais. A gente fica pensando que coisas que a gente nunca imaginou. Tipo assim, há uns anos atrás, ninguém imaginaria nunca isso. imaginei certas coisas que têm acontecido nesses últimos tempos. Tanto que a gente vê, né? Por exemplo, a Torá fala que quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe morrerá. Quem ferir o seu pai e sua mãe morrerá. A Torá fala isso. Ou seja, aí alguém vai falar assim, a lei muito severa. Quantas vezes algum filho morreu por desobedecer esse mandamento? Nenhuma. Porque quando a lei é frouxa, o povo fica corrupto. Mas quando a lei é mais severa, então as pessoas passam a ter mais temor. Então olha que coisa bonita que a Torá está ensinando. Moshe, que outrora foi salvo pelas águas do rio Nilo, ele não podia ferir o Nilo, para a água do Nilo virar sangue. Teve que ser o seu irmão Aharon. Para ferir a terra do Egito também, para ela se tornar em piolho, teve que ser Aharon também, porque outrora a terra do Egito recebeu Moshe. Tá? Ele viveu dentro do palácio. E outrora a terra do Egito ocultou o homem que Moshe matou logo no início, que ele matou lá um egípcio, tá? que estava oprimindo os israelitas. Tá? A terra que serviu para acolher ele serviu para esconder o corpo do egípcio também. Tá?